Naruto que era bizarro. Vocês estão Será? achando que esse nosso papo aí na live que tá bizarro? Não! Não, Naruto era Naruto. bizarro. Bora Dele! ver. JJ. You're no longer human. You're a demon. Ai, que horror dessas Eu ia músicas. falar que pulei esse episódio de Naruto, mas foi mais ou menos assim mesmo. Cara, pior que eu imagino muito o Orochimaru fazendo experimento em massa desse jeito. Com certeza. Ai, ser gourmetizado? É. Então aí, ó, talvez desperte curiosidade aí. Eu sei que já virou uma espécie de meme aqui nesse canal eu falar que tudo é bizarro, né? Mas eu reforço que tudo isso tem fundamento. Olha isso aqui, cara. Você pode até argumentar que a classificação do desenho era 12 mais real, anos, sim? mas essa era o tipo de Mangá, cena que mais você real. veria no SBT em pleno meio-dia. What is this? It's so warm and wet. Cara, o Gara era muito sombrio, velho. O Gara era muito bizarro. Me diz, qual desenho Rapaz. atual mostraria um Mas quem moleque de caralhos vai assistir anime em inglês, mano? É, Ou é em japonês ou é em português, pô. atual mostraria um moleque de 12 anos com um demônio selado dentro dele, odiado por toda uma vila, crescendo sozinho, sem pai nem mãe. Só o peso disso já é absurdo, cara. Ele recebe olhares de ódio, é tratado mal, mas não sabe nem o porquê. Ninguém explicou pra ele. Ele cresceu completamente sozinho, cara. Tá, tinha um Iruka lá que levemente se importava com ele, e o Hokage que foi responsável por cuidar do cara, né? Hokage é Mas só dava culpado. miojo e leite vencido pra ele. Ainda por Olha cima, o que o mantém vivo é justamente o que faz todos o odiarem. A raposa de 9 caudas. As coisas começam a ficar pesadas no arco dos Zabuza. Naruto, Sasuke e Sakura ainda eram praticamente estagiários de ninja. Eles tinham acabado de se formar na academia, nunca tinham matado ninguém, nunca tinham visto uma luta de verdade até o fim, e aí vem a primeira missão fora da vila, né? Escoltar um construtor de pontes, né? O Tsuna. Tá aí A uma informação que princípio eu parecia queria algo saber. simples, né? Quantas Mas a pessoas partir do mataram momento esses em que três? eles são emboscados, Né? a realidade Sakura. bate. Não era brincadeira mais aquilo, cara. Agora é sua vez. Cara, mas o Naruto matou pouquíssimo. E aí que aparece Nem o me Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto. Um dos 7 espadachins da névoa. Só a presença desse cara já mudava o tom da história. Ele era praticamente um serial killer com uma espada gigante caçando uns moleque de 12 anos, cara. Mas O ele não cara era ruim. praticamente matava desde Não achava o criança. ruim. E a Mas não era bom, ambientação, né, o clima desse arco é Era sufocante. sobrevivente. Tudo acontece em Sobrevivente. meio a uma ponte inacabada. Tem tá aquela contra o neblina Narutinho é densa. ruim. E demora muito para as coisas acontecerem, o que torna cada cena pesada e claustrofóbica. Não tinha nada colorido ou amigável. Era uma atmosfera de tragédia. Você sabia que algo horrível estava prestes a acontecer. É importante ressaltar também como o mangá era bem pior. Tipo, o Sasuke picotado ali com agulha no pescoço e o Kakashi atravessando o peito do Haku. Você vê ali a mão dele, né, que não tem censura, não tem corte de câmera. Você simplesmente vê a mão do Kakashi atravessando o peito do Haku. O sangue jorrando, o olhar dele se apagando na hora, é gráfico, direto, sem suavizar nada. E lembra, o Haku não era um vilão de verdade. Era só um garoto perdido que não tinha escolha, que vivia apenas para proteger os Zabuza. Então a carga emocional da cena é ainda Aí, ó. mais pesada. Naruto não tem nenhuma morte confirmada, só coisas como os Zetsus e tals. Pain se sacrificou, Obito também. É. Eu acho que eu não lembro. Não lembro do Naruto matar alguém. Sakura, você pode colocar aquele lá da marionete na conta dela, né? Mas só também. No Sasuke tem uma final, a cota aí. porra do anime ainda faz você se simpatizar com o vilão, né? Suas palavras me calam fundo. Mais fundo que qualquer lâmina. Mas acredite, esse episódio é só a ponta do iceberg. A infância de praticamente todos os personagens é uma tragédia. Enquanto Todos. Naruto cresceu sozinho, sem pai, sem mãe e odiado O pela Shoji vila, tem pai, tem mó o puta, Sasuke né, também, né? O cara fudido das ideias.
ele tem o seu irmão, o Itachi, né? Que pra todo mundo era apenas o irmão Ino mais Yamanaka. velho, confiável, talentoso. Simplesmente o Tinha moleque pai. aniquilou sua própria Pai presente família, ainda. deixando o Sasuke Caraca, como a Ino Yamanaka era tão fora da curva que ela tinha pai presente, o pai dela ensinou ela o trabalho dele ainda. Tipo assim, caralho, ela ia tomar muito, ela deve ter sofrido muito bullying, velho. Tipo, pô, uma boizinha, mano, ela tem o pai em casa, tá ligado? talentoso. Simplesmente o moleque aniquilou sua própria família, deixando o Sasuke como o único sobrevivente. Então, uma criança de 7 anos testemunhou o massacre eu do acho que seu o próprio clã. O Ele Naruto viu mata aquele cara da Katsuki, né? Com Rasen Shuriken e os caralho. Acho que ele mata aquele maluco. O que tem 7 corações. Ridículo. Eu tenho 5 corações. sangue, a dor, o trauma, e ainda por cima o Itachi coloca ele em um genjutsu, que pra quem não assistiu, é uma ilusão que engana a mente do inimigo. Ela faz a pessoa ver, ouvir ou sentir coisas que não existem. Então o Itachi ele força o irmão mais novo a reviver o massacre do clã Uchiha, vendo pais, familiares e amigos morrerem na frente dele repetidas e repetidas vezes. Over and over, como se o trauma nunca tivesse fim. Cada cena é projetada na mente do Sasuke com uma intensidade emocional extrema. Ele sente a dor, o desespero e o medo como se estivesse acontecendo novamente. E a galera, porra, gosta pra caralho desse personagem. É o personagem mais amado, hein? Tá, eu sei que ele tem historinha lá bonitinha e tal, mas cara, eu não consigo engolir isso aqui não, velho. Imagina você ver seus pais sendo assassinados repetidas vezes na sua frente. É como se alguém te colocasse numa cadeirinha lá e botasse o gore, assim, da pessoa que você mais ama, assim, ó. Várias vezes passando na tela e você tá preso na cadeira e você é obrigado a assistir. É praticamente isso. Agora, uma laranja mecânica da vida, tá ligado? Que Laura não assistiu, vai ter que assistir. Ainda não. Imagina se o Kakashi não trai os Uchihas, eles dominam, o Itachi ia ser endeusado, correto? E todo mundo ia ser tipo assim, nossa, eles eram traidores, eles eram errados. Só porque os Uchihas não ganharam a guerra, é que a gente só sabe essa história e a gente fica endeusando esse cara. Mas esse cara foi um traidor, pô. No fim das contas, ele foi um traidor que colocou a mãe e o pai. Não vai ser uma criança ver isso, cara. Cruel ele. Mas claro, o Sasuke não foi o único. Gaara, além de ser órfão, foi traído pelo próprio tio que tentou assassiná-lo. Lembrando que seu tio era a única pessoa que lhe tratava bem, pois assim como Naruto, ele tinha um demonhão no corpo. Inclusive quando ele se transforma... eu vi uma história de que... Como é que é o nome desse? Gaara? Não, a Biju. Que essa Biju, ela não é... Biju. Eu esqueci o nome dessa Biju. Akuzu, Kakuzu... Assim como Naruto, ele tinha um demonhão no corpo. Inclusive, quando ele se transforma, também dava medo pra caramba, cara. O Neji perdeu o pai em um sacrifício forçado pela política da vida. Pra quem não lembra, a família Hyuga, né, tem o Byakugan, mas o preço disso é literalmente escravidão. O ramo principal controla o ramo secundário com técnicas letais. E os filhos do ramo secundário são treinados desde pequenos para obedecer e, se necessário, morrer pelo bem da família. É um sistema bem cruel, né? Quase feudal, que transforma pessoas em ferramentas vivas. E a gente vê isso acontecendo com crianças sem dó, sem piedade. Na real, o sistema ninja inteiro funciona como uma... A família estava impedindo agora uma criança de receber transfusão de sangue, porque eles são testemunhos de Jeová. Irmão, é bizarro como a vida imita a arte imita a vida, tá ligado? Nada contra quem é testemunho de Jeová, longe de mim, mano, longe de mim. Mas o Estado, aí você vem, o Estado obriga a criança a receber, passa por cima de todas as leis que a gente tem de proteção à religião. Que eu li? O mais bizarro, essa criança vai receber a transfusão. Os pais, não sei, eu li alguns comentários no Instagram que depois da transfusão, os pais meio que abandonam essa criança por não aceitar. Não deve acontecer. Isso é falso. Fake news. Agora assim, olha que bizarro. A gente tem uma lei que protege a religião. Os pais que tem uma religião que no nosso sangue, eles não podem fazer nem hemodiálise, se não me engano. O sangue, ele tem que ficar sagrado. Sempre, é sagrado, ele tem que ficar sempre dentro de você. Aí,
a criança tá lá internada, criança mesmo, É acho 3 que aninhos, é, ele 3 tem. anos. Essa criança tem problemas no coração e tem síndrome de Down. E aí o Estado atropela o direito dessa família porque, tipo assim, é a primeira vez, eu acho, na história que se atropela esse direito. Não é? Não. Ah, então foda. Então o Estado tá acima da religião. Teve um caso esses tempos atrás Eu pensei que o Estado o pra Estado salvar ia a pegar. vida, não. Pra salvar a vida, Parece então que o atropela mesmo, foda-se. Parece que está sendo até processado por alguns testemunhas, porque então, fizeram a transfusão de sangue em uma pessoa e essa pessoa veio a falecer logo em seguida. Mas aí também você quer que todo mundo que pegou a vacina não pegue a doença. Não é assim que funciona, não, é 100%. Eu sei, tô falando tá ligado? que Mas aconteceu. não é esse raciocínio, tá ligado? Morreu depois, beleza, mas eles fizeram tudo pra salvar, tá ligado? Não é isso. Máquina de guerra. Criança. Mas é loucura, irmão, é loucura. O bagulho assim, tipo assim, cara, o que tá acontecendo, tá ligado? What the fuck? Na real, o sistema ninja inteiro funciona como uma máquina de guerra. Crianças de 12 anos, os genins, são treinadas desde pequenas para lutar, matar e muitas vezes ser descartáveis. Olha pro caso de Obito Uchiha e Porque, outros por exemplo, jovens ninja. o que eu quis dizer com isso? Essa regra, Ryuga, a aldeia deveria ter interferido há muito tempo, pô. Tipo assim, não é... Você vai deixar dentro da sua aldeia uma tribo exercer escravidão? Tipo, você não tem uma lei contra essa porra? Não tem alguma coisa que você possa fazer contra isso? Bizarro demais, pô. Obito Uchiha e outros jovens ninja. Crianças treinadas para missões suicidas, expostas ao perigo constante, sem chance de recusar. Alguns morrem, outros ficam marcados pelo resto da vida com traumas psicológicos profundos. E esse tipo de situação não é um acidente, né? É um sistema inteiro funcionando como se fossem soldados mesmo. Aqui vai uma coisa que eu achava muito engraçado, mas se olharmos mais profundamente, é um tanto bizarro também. O jutsu de transformação é basicamente o usuário desse jutsu pode se transformar na pessoa que ele quiser. Aí já abre aspas para muita coisa. Homens ou mulheres usam isso para enganar as pessoas que gostam, fingindo ser alguém atraente ou alguém conhecido, manipulando os sentimentos dessa pessoa. Naruto até mesmo fez isso com a Sakura quando era só uma criança, tentando conseguir um beijo. O cara se transforma no Sasuke e só não consegue beijar ela que dá uma caganeira bizonha nele lá por causa do leite estragado do Hokage. Agora, se você imaginar um adulto usando isso com intenção de sedução, o cenário muda completamente. Deixa de ser engraçado e vira algo até mesmo assustador, invasivo, antiético. Eu já acho o Jiraiya pedir pro Naruto lá se transformar em mulher pra ele poder Eu acho treinar. contrário, acho que quando você se transforma, faz o Harem no Jutsu, você faz na cara da pessoa, então a pessoa A sabe. pessoa sabe. Tá ligado? Geralmente uma técnica dessa bizarro, não é pra fazer mas na é cara. pra ser engraçado. Não, mas toda vez que foi feito no anime foi na cara. Sim. Não foi feito sem ser na cara. Agora, o que o Naruto fez pra beijar a menina fingindo que era outra pessoa, isso eu já acho invasivo e extremamente mais problemático. A ele. Eu não é isso. Não é isso não. E é como esse usuário falou aqui. O conceito das bijus são bizarros também. Kurama, a raposa de 9 caudas, poderia ser muito bem descrita como uma abominação cósmica, um ser tão poderoso que ele assombra constantemente os sonhos do seu hospedeiro. Então você consegue imaginar o Naruto preso com aquilo dentro dele. Não sei, vai que a própria consciência dele sussurra algumas coisas em certos momentos. A simples visão de Kurama, ainda selada dentro do Naruto, é uma coisa sinistra. Quando ela sai, fica pior ainda. Não foi legal ouvir isso de fone. Mas é claro, eu não posso me esquecer dele. Se eu falar de personagem bizarro e coisa bizarra e não citar o Orochimaru, eu tô praticamente admitindo que eu não assisti o anime. Se existe alguém que personifica o quão bizarro e sombrio o Naruto pode ser, esse alguém é o Orochimaru. Não é apenas um vilão, é a personificação da obsessão pelo poder, da ciência sem limites e da completa ausência de moralidade. Ele não quer apenas derrotar seus inimigos ou dominar a vila, ele quer superar a própria mortalidade e está disposto a sacrificar qualquer coisa para isso, Ele não quer, ele inclusive supera. crianças.
Ele é um psicopata por escrito. O Orochimaru é mestre em experimentos humanos cruéis. Ele sequestra jovens ele não ninjas. só tá vivo em Boruto, como ele tá vivendo de boa, aonde todo mundo sabe que ele tá. É muito bizarro ele isso. tá ali, beleza, deixa ele lá. Foda-se, tá ligado? Tipo, ele superou, ele vence. O principal vencedor de toda essa história é o Orochimaru, pô. Ele fez tudo o que quis, quanto que quis, do jeito que quis e continuou fazendo. Tá ligado? Ele é o cara que mais teve vitória nesse rolê. Quando ele falou, acho que um dia essa guerra ninja aí pode, se pá, talvez dar ruim pra mim. Vou dar uma ajudinha aqui. Mas não é muito meu interesse. Tá ligado? O cara tá... Foda-se, pô. Ele é muito... Cara... Mutila corpos, injeta jutsus e chakra, transforma crianças em armas vivas. E tudo isso sem nenhum remorso. No mangá, cada laboratório dele é um pesadelo, cara. Corpos estendidos em macas, cobertos de sangue, experimentos genéticos e tortura física acontecendo simultaneamente. E não tem censura, cara, não tem piedade. É praticamente um filme de terror o laboratório desse cara. Além disso, o Orochimaru tem uma obsessão mórbida pelo corpo humano e imortalidade. Ele vê a própria vida e a dos outros como algo descartável, usando clones, corpos substituídos e experiências para continuar existindo. Imagine alguém sendo escolhido como recipiente para um ser obcecado por eternidade, sem qualquer chance de consentimento. É completamente bizarro e perturbador. Tanto que quando ele vê o Sasuke, ele fica tudo se lambendo lá, cara, querendo o moleque. E não era apenas na manipulação física. Orochimaru também é mestre em terror psicológico. Ele sabe explorar os medos dos seus inimigos, usando genjutsu, conhecimentos médicos e técnicas proibidas para distorcer a realidade e quebrar a mente de qualquer um que se opõe a ele, botando até mesmo adultos para tremer. A música desse cara, a forma com que ele agia, tudo invocava algo que me dava muito medo quando criança. E se você acha que Naruto é sombrio, pense em quanto mais cruel ele poderia ter sido se tivesse sido escrito com a mesma frieza e intensidade de obras como Berserk. É uma coisa mais pra adulto. Seria muito pior, mas ao mesmo tempo seria um anime dark com um clima muito bacana. Apesar de tudo isso, o anime tinha suas partes boas, lições de amor e humildade que ensinaram os jovens. Mas mesmo assim, vemos um contraste com o Boruto, que é a versão da nova geração do anime, que não chega nem aos pés da versão antiga, em questão tanto de qualidade quanto de bizarrice, cara? Mas é isso, você concorda comigo ou acha que eu tô exagerando de novo, que nem no vídeo de Chaves? Comenta aqui embaixo que eu vou dar uma lida aí e até a próxima. E Naruto não tem a intenção de não ser bizarro. Ele é bizarro porque ele quer ser bizarro. Ele dá uma camuflada ali pra deixar um pouco mais comercial, mas essa coisa que você vai ver melhor, entender melhor quando adulto, né? Quando adulto. E pontuando sobre o negócio que eu vi o pessoal falando, eu achava que o Estado não intervia. Então, tipo, eu achava que se os pais falavam, não, essa criança não pode receber transfusão por causa da religião e tal, eu achava que o Estado não intervia. Eu sou a favor do Estado. Eu acho que eu posso recusar um tratamento. Se eu não quiser, falar assim, eu não quero esse tratamento. Eu posso falar. Mas eu não posso falar pelos meus filhos. Meus filhos, eles primeiramente são responsabilidade do Estado, depois eles são minha responsabilidade. Sim. Na minha opinião. Então, os pais, nesse caso, na minha opinião, a determinação do Estado está correta. Vem primeiro. Porque ela ainda não é nada. Ela não tem nenhuma religião. Ela é indefesa e o Estado tem que se preocupar com ela antes de se sobreponha à opinião dos pais nesse sentido. Até a próxima. Opinião e crença, né?